canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar e a partir de hoje vocês já podem se acostumar com a minha carinha aqui, porque eu quero trazer vários conteúdos relevantes. Então antes da gente começar, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like que é muito importante e também clica no sininho que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Hoje eu quero trazer para vocês 3 indicadores que podem mostrar se uma ação está cara ou se ela está barata. São indicadores muito utilizados em análise fundamentalista. É claro que existem algumas estratégias e filosofias de investimento que muitas vezes não relevam tanto assim esses indicadores. Caso você decida utilizar um desses indicadores que eu vou trazer hoje para entender se uma ação está cara ou está barata, tente analisar o negócio inteiro. Analise a empresa, analise a dívida, analise a rentabilidade dela. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu já quero trazer o primeiro indicador que talvez seja um dos mais utilizados, principalmente no mercado de ações, que é o PL, que é o preço pelo lucro. Só para você entender, todos esses indicadores que eu vou trazer hoje, todos você já tem previamente calculado pelo Trademap. Você não precisa fazer tudo isso à mão, mas eu quero te ajudar hoje a interpretar melhor esses indicadores e, claro, entender a lógica por todo esse cálculo. Rapidamente, eu quero mostrar aqui para vocês como você pode encontrar esse indicador já calculado através da plataforma. Aqui na minha tela eu já tenho todas as ações que eu tô de olho, porém eu vou clicar em uma específica para a gente entender um pouquinho melhor onde encontrar esses indicadores. Por exemplo, se eu clicar aqui em Lojas Renner, que é uma ação do varejo que eu sei que muitos de vocês gostam. Aqui eu já tenho alguns indicadores, como o lucro líquido, patrimônio líquido, várias coisinhas que a gente acaba olhando. E como eu falei para vocês, aqui neste cantinho a gente tem o preço-lucro. E aí você tá vendo um preço-lucro de 38,1. 38,1 o quê? Explico. 38,1 vezes, vamos dizer assim. Quando você olha esse indicador de preço pelo lucro, isso quer dizer que o preço da ação dividido pelo lucro por ação vai te trazer em quantos anos você terá o seu retorno dos investimentos que você fez nessa ação. No caso de Lojas Renner, que acabou subindo bastante nos últimos anos, ele está indicando aqui que se você fizer os seus investimentos nela hoje, em 38 anos, você vai acabar tendo um retorno sobre esse seu investimento. Muitos acham que isso é muito tempo, afinal das contas, as pessoas esperam muitas vezes que em 10, 15, 20 anos, talvez no máximo, a gente consiga ter algum retorno com esses investimentos. E é basicamente isso. Quando você olha um PL acima de 15, existe essa regrinha de bolso que pode indicar que uma ação talvez já esteja um tanto quanto cara. E abaixo de 15 é um preço mais acessível. Porém, em bull market, onde a bolsa de valores está subindo muito, está acima de 100 mil pontos, é muito difícil você realmente encontrar PLs baixos. Então, qual é o ideal desse e também dos próximos indicadores que eu vou trazer para vocês? É simplesmente comparar com outras empresas do mesmo setor e também olhar o PL histórico dessa empresa. E assim você terá uma medida para entender se essa empresa ela realmente está cara ou barata, fazendo comparativo com essas outras empresas do setor. Outro indicador que também tem aqui na tela é o PVPA. Esse PVPA, aqui que no caso de Lojas Renner está em 9,5, ele também é muito utilizado para os fundos imobiliários e ele vai indicar em quantas vezes a empresa está negociando o seu valor patrimonial. No caso, existe também uma regrinha de bolso para o PVPA ou PVP, como muitos gostam de resumir, que é o seguinte: se uma ação está sendo negociada abaixo de uma vez, então isso quer dizer que a empresa ela está barata. Se ela está sendo negociada entre 1 e 2 vezes, isso pode dizer que a empresa talvez está sendo negociada a um preço justo. E quando a gente olha um PVP acima de 2, já pode indicar que ela está cara. Porém, assim como várias outras regrinhas de bolso, não dá pra gente simplesmente tomar isso como regra sempre, porque em mercados de alta, esses PVPs que a gente vai encontrar no mercado são sim um pouquinho mais altos. Então, o ideal é você fazer novamente essa comparação com outras empresas do mercado. Quando a gente fala de fundos imobiliários,
aí esse indicador ele muda um pouquinho. O que a gente gostaria de ver talvez seria um PVP próximo a 1, entendendo que o fundo imobiliário está sendo negociado a um preço justo. Quando a gente olha abaixo de 1, pode indicar que ele está barato, e quando ele está acima de 1,25, 1,30, por exemplo, aí já pode indicar que ele está caro. E o terceiro e último indicador que pode te ajudar a entender se uma ação ela tá cara ou barata é o que a gente chama de EV/EBITDA. Você consegue enxergar aqui na tela também ele previamente calculado, e ele basicamente traz a mesma informação ou uma informação semelhante ao que o PL traz pra gente. Em quanto tempo aquele investimento irá retornar para você? O EV/EBITDA, ele também tem que ser comparado com outras empresas. E a diferença é que, ao invés de ele considerar o lucro por ação, ele considera o EBITDA, que muitos utilizam para entender o quanto a empresa ela está gerando de caixa e o quanto ela realmente está fazendo de dinheiro apenas com as suas atividades operacionais, ou pelo menos sem considerar amortizações, depreciações, impostos, etc e tal. Então, esse EV/EBITDA ele é muito eficaz, principalmente para comparar empresas que têm portes diferentes e também empresas que talvez estão listadas na Bolsa de Valores lá fora e que talvez você queira comparar com empresas aqui do Brasil, porque ele realmente considera esse lucro operacional. Ele também é um indicador que vai trazer então esse tempo que você vai ter o retorno, mas o ideal é que você considere todo o histórico daquela empresa, do índice desse EV/EBITDA para aquela empresa, e também compare com outras ações e outras empresas do mesmo setor. E basicamente, gente, esses são os 3 indicadores que podem te mostrar se uma ação está cara ou se ela está barata. Mas aqui vai mais um alerta antes da gente fechar com chave de ouro esse vídeo. Não existe nada que já esteja caro que não possa ficar mais caro ainda. E o contrário também é verdadeiro. Então é muito importante que, além de você fazer uma análise qualitativa, você faça isso também junto com uma análise quantitativa, a fim de fazer uma análise completa e ser mais assertivo nas suas decisões. E assim, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal e nem deixou o seu like, faça isso nesse exato momento e eu vejo vocês no próximo vídeo.